qual é a relação entre a fotografia e a arte? E como se enquadra a fotografia de autor na arte? Quando surgiu, a fotografia originou dúvidas em relação ao seu valor artístico, mas, com o tempo, tornou-se um dos maiores fenómenos do registro histórico e documental e é, atualmente, um dos meios visuais mais significativos, pois é uma das formas de representação da imagem mais utilizada como meio de comunicação. Contudo, muitas vezes é idealizada só com o intuito de criar uma peça visual de caráter artístico. Neste webinar, vamos falar deste tema e explorar um pouco o mundo da fotografia. Comecemos por falar da arte e do conceito de obra de arte. A definição de arte continua a colocar problemas hoje. Os critérios variam desde aspectos institucionais, a arte é tudo o que é exposto nos museus ou galerias, interpretado nos teatros ou nas salas de concerto, ou projetado nas telas de cinema. Outros critérios são de tipo antropológico. A arte é tudo o que é a expressão de um significado próprio do ser humano. Apesar de nenhuma definição ser estanque e universal, alguns traços característicos da obra de arte são, genericamente, a criação única, a beleza e a autossuficiência. A obra de arte não tem outra finalidade senão suscitar um prazer desinteressado, fruto da contemplação, e transmitir uma visão espiritual que pode ser interpretada livremente. A arte é uma criação humana em que a forma e o conteúdo são aliados, a partir de um conjunto de técnicas para comunicar com a sociedade. Existe em todas as culturas e pretende transmitir ideias, sentimentos ou crenças. A arte está diretamente ligada à história do ser humano e acompanha as suas vivências, demonstrando a sua relação com a cultura e a história de uma época ou sociedade. Existem diversos períodos artísticos e estes são reflexo de contextos ideológicos, políticos e sociais de uma época refletida na arte. Existe ainda o aparecimento de novos materiais, técnicas e tecnologias que se podem refletir na concepção artística, como, por exemplo, a invenção da fotografia. A obra de arte é uma forma de património cultural e artístico transmitida de geração em geração e está associada, muitas vezes, ao conceito de beleza, perfeição e simbologia de um determinado povo, revelando também a ideia do artista, do seu valor criativo e do movimento artístico que representa. Por vezes, pode transmitir ideias transgressoras sobre a sociedade em que está inserida, questionando as suas regras e crenças, expondo ao mundo uma ideia mais crítica e denunciante da realidade. E é neste contexto que vamos explorar consigo a fotografia. Mas primeiro vamos perceber em que consiste o processo de registro de uma fotografia e qual é a sua origem e evolução. A fotografia define-se tecnicamente como uma reação provocada pela luz numa superfície sensível, como é o caso do papel fotográfico, permitindo obter um registro gráfico de algo real. A primeira fotografia conhecida foi produzida numa placa de estanho coberta por uma película fotossensível derivada do petróleo e foi captada pelo francês Joseph Niepce em 1826. Até à década de 80 do século XX, apenas existiam máquinas fotográficas analógicas em que a imagem ficava registada numa película fotográfica designada negativo. O negativo era depois revelado em papel, registando a imagem captada. Essa imagem podia ser a preto e branco ou a cores, consoante a película utilizada. Quando espreitamos pelo visor, vemos aquilo que queremos fotografar exatamente como será fotografado. Isto é possível graças a uma série de lentes e espelhos que existem no interior da máquina fotográfica.
Ao longo dos anos, a máquina fotográfica foi evoluindo, mas o processo de captação é o mesmo, uma caixa escura e um orifício. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, quase todo o processo fotográfico é digital, realizado através de máquinas fotográficas digitais, apesar de ainda existir o processo tradicional. É este o processo de obtenção de uma imagem ou fotografia digital. Além de conhecer o processo de funcionamento da máquina, o fotógrafo deve ainda conhecer e utilizar os acessórios da máquina de acordo com as suas características e objetivos, para que domine a técnica de registro visual através da fotografia. O controlo da exposição é o processo que determina a quantidade de luz necessária ao sensor para se obter o resultado pretendido. O diafragma e o obturador são dois dispositivos fundamentais que todas as máquinas fotográficas possuem. Eles são responsáveis pela regulação das diferentes condições de iluminação para cada fotografia. O diafragma é um mecanismo que se encontra na objetiva e permite controlar a maior ou menor quantidade de luz que entra na objetiva. As aberturas maiores permitem um maior fluxo de luz. Uma abertura mais pequena restringe o feixe de luz que passa através da objetiva. E como se enquadra toda esta técnica na arte? Como podemos transformar uma fotografia numa obra de arte? Através da fotografia de autor, pois esta tem como objetivo expressar as ideias pessoais e a visão artística do fotógrafo e não a obrigação de retratar a realidade, pelo que tem um caráter subjetivo, o que a distingue da fotografia documental ou comercial. Na fotografia de autor, o fotógrafo produz as suas imagens através da criatividade, o que as torna expressões únicas do seu estilo e ponto de vista. Este tipo de fotografia pode ser mais abstrato ou surrealista e pode incluir manipulação digital ou técnicas experimentais. Podemos, por isso, definir que na fotografia de autor o que é enaltecido é a narrativa artística e não a técnica, pois a objetividade passa para segundo plano. O espectador é levado a refletir sobre a fotografia que observa. A fotografia de autor é um estilo de fotografia pessoal e criativo, que pode conter uma grande variedade de características. Contudo, cada autor deve ter o seu estilo próprio e apresentar determinadas características comuns nas suas fotografias, que levam ao reconhecimento do seu trabalho. Para analisarmos algumas das principais características da fotografia de autor, vamos acompanhar o processo criativo de uma das fotografias de autor mais conhecidas. There was no real competition. Dali was a painter, an artist, and my father was a photographer. Dali never really wanted to photograph. Philippe never really wanted to pick up a paintbrush. But together they collaborated and made the most outrageous pictures. Se desejar ver o vídeo completo, pode aceder ao link que está na descrição deste webinar. O fotógrafo é original e criativo
nos seus trabalhos e representa neles o seu estilo pessoal. A subjetividade reflete a visão do fotógrafo sobre um determinado tema. O conteúdo conceitual na fotografia de autor pode representar e focar um determinado tema específico. Os fotógrafos experimentam ferramentas, técnicas e processos que lhes permitem criar a imagem única que imaginam. Cada elemento da fotografia é cuidadosamente selecionado e pensado para expressar a visão do fotógrafo. Para criar imagens mais expressivas e abstratas, os fotógrafos utilizam muitas vezes elementos de manipulação física, digital e técnicas experimentais de fotografia. A fotografia de autor é ainda uma criação livre de uma encomenda ou projeto específico que pode ter diversas interpretações. Apresenta um grande sentido estético que pode ser trabalhado de diversas formas e pode ser comercializável, mas não surge de um fim comercial. É também pouco utilizada na abordagem a temas sociais ou políticos. Podemos concluir assim que a fotografia de autor é uma forma de arte que valoriza a criatividade e a originalidade. O artista tem o intuito de transmitir emoções e de levar o espectador a reflexões sobre a imagem que observa. Obrigada por estar desse lado. Até breve!